Graça e paz, irmãos. Como já foi cantado, tocado, falado, né? Estamos nessa noite comemorando a própria essência do cristianismo. Se você não anda com o ressuscitado ou não tem fé na ressurreição, nenhum outro milagre na Bíblia faz sentido. Porque assim, se não tivermos fé na ressurreição, para que Virgem Maria? Se não tivermos fé na ressurreição, para que cegos andando, vendo? Para que coxos andando? Para quê? Não faz sentido algum, não é? Todas essas pessoas tocadas por Jesus, e ele ter morrido então na sexta-feira, e o projeto de Deus ter acabado ali. Então, a maior fé, vamos dizer assim, a maior ênfase que nós devemos ter enquanto cristãos é na ressurreição. A nossa fé, ela tem que ser num Cristo que vive para nós, hoje, em nossa vida. Porque senão o resto é um absurdo e não faz sentido. Não é? Chega um momento na sua vida em que você pensa assim, todo dia você tem que conviver com coisas absurdas. São prédios caindo na sua cabeça, são pessoas morrendo à míngua, são desgraças diárias. Se não tiver uma ressurreição, se não haver algo proposto por Deus para mudar essas realidades que nós vivemos, não faz sentido. Para quê? Não é? Esses outros milagres, se não tivéssemos o poder da ressurreição em nossa vida. Então vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, está aí na tela, e nós vamos ler um pouco sobre já o domingo à noite. Esse era o momento de domingo à noite, depois da ressurreição. Vamos lá, versículo 13, Lucas capítulo 24. Naquele mesmo dia, 2 deles iam andando para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo aconteceu. Verso 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e que disseram que ele estava vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Verso 29. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu-o e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e desapareceu da vista deles. Vamos orar em nome de Jesus.
Senhor, diante da Tua palavra estamos, essa palavra que nos desafia a irmos além da vista, a irmos além dos preconceitos, a irmos além daquilo que está pré-determinado numa caixinha para nós. Senhor, nós queremos ver Jesus agindo em nossa vida. Nós queremos ver Jesus em cada momento da nossa existência, porque senão nada tem sentido. Se não for a ressurreição, a caminhada é triste, a caminhada é sôfrega. Nada teremos, ó Pai, de novidade para contar, a não ser a desgraça e o absurdo da vida. Meu Deus, abre os nossos olhos nessa noite, para que vejamos a Tua glória e vejamos quem Tu és na caminhada conosco, em nome de Jesus, amém? Caminhando com o ressurreto, o pano de fundo é justamente esse. Jesus tinha morrido na sexta-feira, não é? Então essa sexta-feira foi marcada, não é? Por esse momento de flagelo, esse momento de coroa de espinhos, de ouvir sons estranhos acontecendo, rasgando as mãos e os pés de Jesus. Uma lança lhe atravessou o lado, saiu sangue e água. Ele falou as 7 palavras da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E até finalmente lhe dizer: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. E aí parece que tudo tinha acabado ali, não é? E a Bíblia diz que 2 fariseus piedosos, não é, foram ali pedir o corpo de Jesus, e José de Arimateia abriu o seu túmulo, para que Jesus fosse então ali no sábado já sepultado. E aquele sábado era interminável. Aquele sábado era de angústias e lamentos. Aquele sábado era uma realidade, não é? Que foi baixando ali sobre os discípulos, sobre aqueles que creram em Jesus 3 anos e meio, andando com eles. O sofrimento gerou frustração. A frustração gerou depressão, e a depressão foi gerando pânico. Essa é uma linha de acontecimentos psicológica até, não é? Você sabe que se você começa com o sofrimento e ele não vai embora da sua vida, ele não sai da sua vida, aquilo vai gerando frustração. E aí você entra em depressão, e aí você entra na síndrome do pânico. Muitas pessoas já passaram por essa linha, não é, sucessória de regressão de acontecimentos frustrantes na sua vida. As coisas regridem desse jeito, na nossa mente, não é? Na nossa comunidade, se a gente só tem um olho para a tristeza da sexta e do sábado. Qual era o assunto dos 2 discípulos? Morte. A Bíblia diz que os 2 continuavam respirando o assunto da sexta e do sábado, embora Jesus já tivesse ressuscitado. Então, esses assuntos de frustração, não é? Cada vez mais que eles iam caminhando e aumentando em cada momento a mais a preocupação e a frustração e a ansiedade, a depressão e o pânico. A coisa estava feia para todos os discípulos em Jerusalém e também para esses 2 que de Jerusalém tinham saído para Emaús. Pergunta é, pode colocar aí, querido. Jesus chegando ao lado deles, a Bíblia diz que ele vem como quem vem do nada, como vem de um lugar qualquer, porque é assim que Jesus faz conosco, amém? Ele faz de conta que ele não está, mas de repente ele está. Ele faz de conta que ele não está nem aí, mas ele está aí, amém? Ele está preocupado, e a Bíblia diz que ele vem do lado deles, e aí pergunta: o que é isso que vos preocupa? O que é que está chateando vocês? E a Bíblia diz que eles ficam ali entristecidos, não porque o assunto deles é triste, não é só por isso, é porque Jesus dá uma de João sem braço, e dizendo que ele não sabia dos assuntos. E a Bíblia, e eles estão dizendo: mas você está vindo de Jerusalém, e é o único que não atentou para os acontecimentos desses dias, não atentou para esse final de semana todo. O Cleopas então começa a verbalizar todo esse sentimento de frustração com esse visitante. Como é que é? Você é o único. E o assunto deles é a morte, é essa perda,
essa desilusão, essa dor forte que muitas vezes acomete o coração e não sai, e a gente ora, e a gente chora, e lamenta, né? E até hoje, infelizmente, muitas religiões ficaram na sexta-feira, pararam no sábado. Jesus, para muita gente, não ressuscitou. Sabe por quê? Porque a morte para nós é uma realidade factual. A gente olha para a morte e diz assim, pois é, teve que acontecer antes ele do que eu. Não é não? Aconteceu, é um fato. Tá lá enterradinho, tem um nome no sepulcro dele, mas ressurreição, essa é uma realidade que a gente dificilmente acredita. A gente tem que ter fé de que Jesus realmente ressuscitou, porque eles preferem crer, não é? E muitas religiões ainda hoje preferem crer que Jesus foi um ser histórico, não é? Ele deu seus recados, foi um homem muito bom, mas não passou da sexta e do sábado. A sexta e o sábado são a realidade. O domingo, para muita gente, não aconteceu. E de sexta para cá, foi tudo isso que aconteceu e você não sabe, você é o único que parece que não sabe dos acontecimentos. E aí Jesus, mais ironicamente ainda, não é? Ele faz essa pergunta seguinte agora. Ele diz assim, quais notícias são essas? O que estão falando por aí? Não é? Jesus realmente quer expor aquilo que está no coração desses dois. Jesus expõe as notícias tristes primeiro. Jesus não começa a falar e a interromper a dor deles. Assim como Jesus também se interessa pela sua e pela minha história. Muitas vezes de dor, de desilusão, de engano, frustração e depressão. O Senhor quer ouvir a tua história. Quais notícias? Me conta, o que é que você ouviu? O que é que só você ouviu? E aí eles explicaram a sua história, porque minha gente, muitas vezes você vê a tua história, olha para mim aqui agora, através dos teus óculos, e os teus óculos são condicionados, até pela religião, são condicionados, e querido, Jesus quer que você veja além dos teus óculos, além da tua visão, não é? Pequena, muitas vezes contida. Tá, mas o que aconteceu? Quais são as notícias? Pois é, sexta-feira, foi morto o profeta. Foi morto aquele que fazia sinais e maravilhas, prodígios. Nossas autoridades o entregaram à morte. Foi de um jeito terrível. 2 bandidos ao lado do Senhor Jesus, um de cada lado, e ele morto ali no meio. Olha só que morte ele morreu. E ainda tem mais, os nossos óculos, o nosso jeito de ver o Salvador era assim, ó, que Ele iria redimir Israel. Para eles não cabia, na visão deles, na doutrina deles, no jeito como eles viam Jesus, não cabia o sofrimento do Messias, de tanta expectativa que foi criada em torno de Jesus. Então, muitas vezes, quando você lê a Bíblia com uma expectativa errada, você vai chegar numa conclusão errada. Porque você tem que ler a Bíblia em todas as profecias sobre Jesus. E em Isaías capítulo 53 está contemplado de que ele seria morto, ele seria cuspido, traspassado pelas nossas iniquidades, que o castigo estaria sobre ele, e que tudo que nós fizemos estava sobre a sua vida, e ele infelizmente teria que morrer. Eles não gostavam dessa passagem, pulavam por cima disso, e acreditavam que Jesus seria o Messias que iria clamar legiões de anjos, e eles viriam tirá-lo daquele momento. Até o ladrão da cruz falou, clama aí, sai daí, você é Deus, você tem jeito de sair desse lugar. Então, na concepção dos judeus, Jesus não podia passar por isso, o Messias não podia passar por isso. Ele teria que clamar para que legiões de anjos viessem retirá-lo dali.
Jesus então teria, não é, essa liberdade de fazer o que ele quisesse, restaurar Israel. Mas olha só como você pode muitas vezes estar predeterminado, não é? As viseiras estão tapando a sua fé, e você quer ver Jesus só de um jeito. Mas a minha Bíblia diz que Jesus é livre, Deus é livre para fazer o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Ele faz do jeito que Ele quiser. E nada vai contê-lo assim. Ele vai cumprir todas as Escrituras, mesmo que Ele tivesse que sofrer. Meus queridos, Ele é livre, Ele não está condicionado. Ele está livre para fazer o que Ele quiser. Jesus tinha que chamar até atenção para as pessoas acreditarem de que as profecias estavam sendo cumpridas. Ele tantas vezes falou para os seus discípulos, para a sua audiência, dizendo: hoje, diante de vocês, e está se cumprindo essa profecia. E as pessoas olhavam e não enxergavam. Não enxergavam ali um Messias cumprindo as profecias. Não enxergavam que nessa morte, nesse sepultamento, havia também um grande propósito de Deus. O silêncio do céu do sábado sem fim. Essa era a última visão que esses dois discípulos, e talvez os discípulos em Jerusalém, estavam tendo de Jesus. Estavam terminando esse dia e também o domingo deles com notícias muito graves. Quais notícias? Quais notícias mais? Pode colocar aí. Quais notícias mais? Mas é verdade que algumas mulheres foram ao túmulo e disseram que viram anjos. E já pensou naquele momento, naquele tempo, mulher ver anjo era um negócio difícil de acreditar. Tanto é que eles não deram bola na narrativa, não é para isso. Eles ficaram com a sexta, ficaram com o sábado, as más notícias estavam no coração e vedavam o pensamento deles. A premissa errada sobre Jesus levava eles a uma conclusão errada. E Jesus ali do lado deles não estava sendo reconhecido. Mas umas mulheres foram lá, disseram que viram anjos, e os anjos contaram a respeito de Jesus que ele ressuscitara. Não estava mais entre eles, mas são apenas mulheres. O desdém vem de longe. Elas viram esses anjos. E também tem uma outra notícia. Alguns discípulos foram até o túmulo, viram que as mulheres falaram exatamente assim, não é? Chancelaram a coisa, mas o corpo dele não estava lá, mas a tristeza continuava no coração daqueles dois. Mesmo os homens tendo constatado que o corpo não estivesse ali, eles ficaram com a notícia de sexta-feira. O que chama isso a Bíblia? A Bíblia tem um nome para isso. Pode colocar ali, querida. Embotamento da mente. Quando você lê a Bíblia, ou quando você tem expectativas de que Deus tem que fazer exatamente só de um jeito para você, do jeito que você crê, assim Deus tem que fazer por você, meu querido, cuidado. Isso pode ser um embotamento e você não reconhecer a Deus nos teus caminhos. A Bíblia diz: teme a Deus, reconheça-o em teus caminhos. O temor de Deus sempre vai gerar uma liberação de que Deus pode fazer o que Ele quiser com a sua vida. Cuidado para você não ser como a Sandra Bullock, não sei quantos vocês viram já esse filme aí, não é? Sobre ela, os filhos dela tendo que passar por várias provações, várias dificuldades, não é? Com a mente, com os olhos vendados. É um grande filme para você ver como muitas vezes a gente está cego para uma realidade que está aí e que nós precisamos atualizar. Gente, nós temos que atualizar a nossa fé com uma leitura bíblica baseada no Novo Testamento e não mais no Velho. O Velho é sombra. Já aconteceu, já passou, é outra dimensão. Nós temos que atualizar a nossa vida, tirar o véu com as boas notícias do Novo Testamento. É o que Jesus traz para nós de atualização da fé.
Nós não estamos mais debaixo da lei. As pessoas estão querendo nos arrastar para debaixo dessas más notícias. Embora as mulheres já fossem já trouxessem as boas notícias para esses homens, isso não passava de uma miragem, de um conto de fadas, algo desprezível. Vamos deixar para lá. A alma não consegue suportar a realidade da história. E por isso, quando Jesus ressuscitou, a alma não conseguia crer. Ainda vivia de uma angústia ansiosa, os medos estavam bloqueando a mente e o coração não discernia nada. Não discernia que o Salvador já havia passado por isso. Impede o discernimento do que estava escrito a respeito da ressurreição, que o nosso Senhor Jesus Cristo iria ser ressuscitado no terceiro dia. Eles acabaram a narrativa, falaram aquelas histórias, atualizaram supostamente, não é, o estrangeiro que chegava dentro deles, e aí Jesus tomou a palavra. E aí a Bíblia diz que ele começa não falando mal deles, não criticando essa visão pequena, tacanha, né? Não olhando muito para as viseiras, para o jeito de eles entender as escrituras, mas ele começa, pode passar aí, querida, a expor, começando através das escrituras, começando por Moisés, passando pelos salmos, passando pelos profetas, não é? Profetas maiores, profetas menores, expondo-lhes como é que o Messias era visto já antes, né, de ele entrar na história da humanidade. Ele é o centro de todas as escrituras, e ele foi então paulatinamente narrando, mas com aquela paixão de quem vive e que é o centro de todas as coisas, que o Messias deveria de padecer, mas ele ressuscitaria dos mortos. E a Bíblia diz que ele vai, então, paulatinamente, abrindo os olhos e a mente deles. Querido, sempre que você lê as Escrituras, lê a palavra de Deus, peça em primeiro lugar: Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, para criar convicção de que é o Senhor que fala comigo, que é o Senhor que está mudando a minha história, que é o Senhor que realmente, não é, abre o meu novo olhar para a palavra. O Senhor, Ele nos dá, não é, esse presente, essa capacitação sobrenatural de tirar aquelas viseiras, não é, de que Deus tem que trabalhar de uma determinada forma para um movimento totalmente novo do Espírito Santo com liberdade em nossa vida e em nossa história. Jesus fazendo isso para nós. Pode passar o próximo. A Bíblia diz que Jesus fez menção de que ele ia adiante, não é? Lá para a cidade de Jope, não é? Perto lá do mar Mediterrâneo, descendo para lá. Mas eles, percebendo que o dia estava acabando, fica, Senhor, já se faz tarde, não é? E o constrangeram, falaram: olha, você está falando tão bonito para nós, por favor, você não vai embora não. A gente tem uma mesa aqui, tem algumas coisas, tem um pouquinho de pão, não é? Nenhuma visita vai embora sem um pedaço de pão, vamos fazer aqui um jantar. E a Bíblia diz que Jesus então é convencido, não é, por esse coração que se abre, as viseiras caem, uma nova intenção está no coração dele. Está tudo escuro, ele vai ficar ali. E a Bíblia diz que eles entram, eles sentam à mesa, Jesus recebe o pão, e como ele sempre faz com um pedaço de pão, como ele sempre faz com qualquer refeição, como ele sempre faz, como ele fez com os pães e os peixes, ele pega, ele entrega nas mãos de Deus, ele parte e entrega para os dois. E nesse momento, quando ele assim faz, a Bíblia diz que os seus olhos são abertos, e ele some diante deles. A minha pergunta sempre é assim: por que é que Jesus teve que sumir? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem que o justo viverá pela fé e não por vista. Por isso, cuidado com o que você crê. Cuidado como você crê. Pode ser um jeito de crer, mas na verdade a fé que nós vivemos em Jesus é essa mudança de percepção, não é? Esse novo olhar que vem a partir da ressurreição.
E para muita gente, até hoje é assim, creem que Jesus era histórico, era maravilhoso enquanto um ser histórico, viveu entre os homens. Mas quando você vai falar do poder da ressurreição, para eles é um absurdo. Eles preferem crer nos tsunamis que matam milhares de pessoas, eles preferem crer em tudo aquilo que a mente deles vê, e nem se matam por causa disso, de tão absurdo que é. Gente, a vida é um absurdo. E mesmo assim eles preferem viver desses absurdos concretos do que dizer que a ressurreição também é plausível e aconteceu, e mais de 500 pessoas viram Jesus. Quantas pessoas nós precisamos para dar um veredito de um fato? Poucas pessoas, poucas testemunhas. 500, mais de 500 pessoas viram Jesus. E para a maioria daquela época e para a maioria de hoje, a ressurreição continua sendo um absurdo. Agora nós temos que viver esse conflito de crer no absurdo, porque Jesus some de nós. Jesus não fica ali. Jesus não fica aplaudido e volta para Jerusalém aplaudido pelos dois, nas costas dos dois. Não, eles têm que viver pela fé. Eles viram Jesus, mas a sua vivência dali para diante seria: Jesus ressuscitou. Isso é um fato na nossa vida, por mais absurdo que seja para as pessoas, eu tenho que viver pela fé. Porque se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens. A gente ainda não entendeu nada. A ressurreição, ela me dá paz, de que tudo que a obra do Senhor fez, que o Senhor fez na cruz, foi verdadeiro. Eu fico apaziguado pela graça. Eles foram, então, atingidos por essa realidade da ressurreição. Eles não querem enxergar a realidade, não é? Mas agora eles são forçados a enxergar a realidade de que Jesus estava diante deles. E finalmente, vou terminar. A Bíblia diz que eles o reconheceram. Eles o reconheceram. A fé se baseia não no que se vê, e sim naquilo que não se vê. A realidade é espiritual. Eles reconheceram de que ele estava entre eles, mas ele desapareceu. Aquele coração que ardia pela palavra, não é? Agora estava admitindo que Jesus realmente estava entre eles. E como resultado, a Bíblia diz que eles correm os 11 quilômetros de noite e voltam para Jerusalém para atestar para os discípulos medrosos, ansiosos, deprimidos, agoniados, ali entre quatro paredes, dizendo: aconteceu conosco, as mulheres tinham razão. Pedro tem razão, João tem razão, ele está vivo. Esse foi um acontecimento de domingo à noite, assim como nós estamos vivendo o domingo à noite aqui entre nós. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Fique de pé. Grupo de louvor, me ajuda aqui. Vamos terminar cantando, louvando ao Senhor Jesus, pela realidade da ressurreição, pela caminhada que você está fazendo com Jesus. Vamos ficar de pé, todos nós. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha nessa noite a mais uma vez tirar de nós as vendas do nosso olhar, da nossa descrença, do nosso jeito antigo de olhar, Pai, para as coisas. Pai, tem gente aqui desesperada, tem gente que não consegue perceber o que está acontecendo, mas em nome de Jesus eu peço nessa noite, tem misericórdia de nós, que nós possamos, ó Deus, de novo enxergar de que a realidade da ressurreição, embora absurda para muitos, é plausível pelas Escrituras. O Senhor cumpriu tudo aquilo que foi predestinado por Deus. E o Senhor cumpriu as Escrituras, cumpriu as profecias, e hoje o Senhor vive para sempre. E se você hoje à noite está aqui desesperado, está aqui sem entender nada, eu peço em nome de Jesus, Pai, abre os olhos, abre o coração, abre a mente, abre, Senhor, as vistas desse meu irmão, dessa minha irmã, em Cristo Jesus.
e dá a ele, Senhor, a vitória mais uma vez. Peço-te, Senhor, que o Espírito Santo de Deus nessa noite esteja cavando do coração deles, tirando, Senhor, escamas dos olhos e do coração, para que eles ainda vejam a tua glória uma vez mais e digam: Jesus está verdadeiramente vivo e eu posso caminhar com Ele em depressões, em problemas, mas também em vitórias, em nome de Jesus. Pai, assim nós oramos e assim nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós temos ainda na programação dessa noite 2 coisas que vão acontecer, então pode sentar aí em nome de Jesus. Eu vou chamar agora o Fernando, não é? Para estar conosco aqui, e depois também mais uma apresentação das crianças, tá? Deus abençoe. Som. Deus te ama, é fato, mas o mundo jaz do maligno. O mundo inteiro está debaixo do poder do diabo. Por isso, tanta dor, tanto sofrimento. O mundo está no maligno, portanto, decepções, frustrações, morte, câncer, cegueira, falência, divórcio. Por Cristo enfrentaremos a nudez, crises, guerra, espada, saudade, solidão. Porque os velozes nem sempre vencem a corrida, os valentes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, a riqueza nem sempre é dos prudentes, e a honra nem sempre dos inteligentes. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. Mas no silêncio você desconfia. Na solidão, aí você não acredita. Porque Deus te ama, mas Ele não te privou de passar por tudo isso. Quer seja por seus próprios pecados ou por amor a Cristo. Nem mesmo Ele poupou seu próprio Filho. E Jesus sabe o que é padecer aflições. No Getsêmani, Jesus orou em grande agonia. Mas nem por uma hora seus discípulos puderam fazer companhia. No flagelo, sua pele foi dilacerada. E com uma coroa de espinhos, sua cabeça foi coroada. Sobre suas vestes foi lançado sorte. E sobre seus ombros Ele carregou o instrumento de sua própria morte. Seu corpo em chagas foi moído como um vaso na mão de um oleiro. E assim Jesus foi erguido, pregado, crucificado no fio madeiro.
O ar entrava em seus pulmões e não saía. Jesus estava envolvido pela iminente asfixia. Ele levou todo o martírio, todas as dores, todo o pecado da humanidade. Mas como filho ele clamou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E assim, de maneira atroz, Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Cumprindo a ordem de morrer por todos nós. Somente um grande amor é capaz de uma grande entrega. Você não está sozinho. Você não enfrenta nada sozinho. Ele não te prometeu a ausência do sofrimento, não. Mas prometeu estar contigo todos os dias. Olhem para a cruz e veja Jesus morrendo por nós. Olhe de novo, e a cruz está vazia. Amém? Olhe para o sepulcro e veja o corpo de Jesus ali. Olhe de novo, e o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. Amém? Olhe para o céu e veja Jesus sentado à direita de Deus Pai. Olhe de novo, e em breve Ele não estará mais lá, porque Ele descerá para nos buscar. Filho amado, igreja amada, foi, é, pastor, e sempre será por nós, tudo para que tenhamos vida, vida em abundância. Tudo isso porque Ele nos ama e nós podemos confiar nele. Amém? Deixa você. O quadro está ficando pronto e daqui a pouco as crianças vão subir. Estão se preparando? Ok. Eu queria aqui rapidamente chamar todos os que vão se batizar na semana que vem. Venham aqui na frente. Todos vocês que vão se batizar. Hã? Não dá? Não dá agora? Gente, depois vocês vão vir para frente. Perdão, eles estão dizendo que a criançada está pronta. Então vamos lá.
Para a cruz eu vou sofrer, participar. Sua obra vou cantar. Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Oh, oh, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Vamos passear. Pessoal, liga as luzes, por favor. Agora sim, quero que você fique de pé, por favor, fique de pé. Todos os que vão se batizar no domingo que vem, pode vir à frente rapidamente. Nós queremos orar por vocês, porque foi através da ressurreição de Jesus, né,
que vocês vão fazer esse passo do batismo, tá? Então todos que vão se batizar, que estão aqui no culto, tá? Vem à frente e vocês vão ficar de frente para eles, tá? Pastor Felipe também vai vir aqui e vamos terminar esse culto orando por vocês, orando pela vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Então pessoal, olhem bem para os seus irmãos em Cristo, que através da ressurreição e do poder do Espírito Santo, vão entregar suas vidas a Jesus e vão passar por esse passo do batismo no domingo que vem. Senhor, nós te louvamos que até hoje a tua palavra, as Escrituras, o Espírito Santo e principalmente o poder da ressurreição continua atuando nas pessoas. E Pai, obrigado que tu já os convenceu dos seus pecados, da sua perdição sem Jesus, que eles entregaram o coração deles a ti. E guarda eles essa semana também, como o Senhor prometeu, estar conosco todos os dias, pelo poder da ressurreição, para que no domingo também tenhamos aqui um culto abençoado de batismo. Nós os abençoamos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que continuem abençoados, firmes com Jesus, é a nossa oração. Amém e amém, Senhor. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Então tá, pessoal, obrigado, Deus abençoe vocês. O quadro está quase pronto de arte, tá, pessoal? E uma feliz Páscoa para todos. Cumprimente o seu vizinho aí, desejando para ele que o Senhor Jesus o abençoe, que o Senhor Jesus continue falando para o nosso coração. Amém. Deus abençoe vocês. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu.